Olá, boa tarde. Vamos aguardar o pessoal entrar para a gente começar no horário. Boa tarde. Boa tarde a todos. Olá. Em 3 minutinhos a gente começa. Boa tarde, quem está entrando aí agora. Sejam muito bem-vindos. Livre Alimentar. Boa tarde, Bia. Sejam bem-vindos. Boa tarde. Daqui a 2 minutinhos a gente começa. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo bem? Olá, sejam bem-vindos. Já já a gente começa. Ah, que bom. Olá, sejam bem-vindos. Boa tarde. Vamos chegando, já já a gente começa. Esperando a nossa convidada chegar também. Olha aí a turma da Celinha, sejam bem-vindos. Olá. Quase na nossa hora, um minutinho a gente já começa. Boa tarde a todos. Boa tarde, sejam bem-vindos. Obrigada pela companhia. Então vamos lá? Boa tarde a todos. Meu nome é Daisy e eu faço parte da equipe de comunicação da editora EDB. É um prazer estar aqui para falar sobre uma coleção que aborda um tema tão importante para crianças e famílias: alimentação e diferentes necessidades nutricionais. A coleção Turma da Celinha é direcionada ao público infantil e aborda de forma descontraída e descomplicada o dia a dia de crianças que possuem diferentes tipos de restrição alimentar e de intolerância, além de propor dietas diferenciadas. Sabemos quão árduo é para mães, cuidadores, professores, escolas, creches, familiares, profissionais e outros interessados se conscientizarem do assunto. Por isso, a coleção tem o objetivo de ser um material que desperte a empatia, o respeito e o conhecimento em adultos e outras crianças acerca da vida alimentar e do bem-estar. E para falar com a gente hoje, convidamos a Ive Ferretti. Ive é escritora, ilustradora e roteirista e é reconhecida como uma das representantes do nonsense atual no Brasil. É mestre em ilustração e animação em Portugal, estudou pintura clássica, desenho e teatro. Ilustrou livros de diversos autores, até que em 2010 escreveu a sua primeira história, A Menina que Organizava, inspirado no final de um relacionamento. Em 2015, após problemas de saúde, criou uma personagem para falar sobre a doença, a Célia Celíaca, a primeira personagem celíaca do mundo. Esse trabalho acabou virando uma coleção publicada aqui pela editora EDB e que tem ajudado muitas crianças e muitas famílias. Então, vou chamar a Ive para conversar com a gente aqui hoje. E enquanto ela entra, eu gostaria de dar um recadinho para vocês. Pedir que vocês fiquem até o final, que a gente vai ter uma surpresa bem bacana. Então vamos lá. A Ivy vai falar aqui com a gente através do perfil dela, da Turma da Celinha. Entrar. Que a gente preparou uma surpresa para vocês, tá? Vocês não vão se arrepender.
Olá, Olá, Ivi. Tudo bem? tudo bem? Boa tarde, Daisy. Prazer estar Boa aqui tarde. contigo. Que bom ter você aqui com a gente. Seja muito bem-vinda. Temos muita coisa Obrigada, bacana para falar ao longo dessa live, certo? com certeza. E assim, a primeira pergunta que eu queria fazer para você, eu acabei de ler aqui o seu currículo bem resumido. A gente sabe que você tem muitas outras coisas aí na sua carreira. E uma das coisas que a gente falou aqui foi que a Célia celíaca nasceu a partir de uma experiência sua com a doença celíaca, certo? E eu, Certo. e eu queria que você contasse pra gente como foi essa experiência com a sua doença e como surgiu a ideia dos demais livros, né, que falam de outros assuntos. Sim, eu tive o meu diagnóstico de doença celíaca em 2012. Em 2015 eu tive uma piora do meu estado de saúde. Eu não tinha sido acompanhada por um bom médico. Quem tem alguma alergia ou é celíaco sabe do que eu estou falando. Assim, é difícil você encontrar um que entenda e que acompanhe certinho. Enfim, ele acabou não me orientando sobre a contaminação cruzada e eu tive Sim. muitas complicações no estômago, no intestino. O ano de 2015 foi um ano assim difícil. Emblemático também aí para E sua trajetória, né? foi. E aí eu pensei assim, o que que eu como ilustradora e como escritora posso fazer por isso? Assim, naquele mês que eu fiquei esperando se eu tinha um tumor benigno ou maligno, que foi assim a Sim. cabeça a mil. E aí acabou nascendo a Célia Celíaca em um ano, tinha 3.000 seguidores de forma espontânea. E É, pra eu você já ver que a gente já comecei. tinha essa carência, né, de informação. Tinha, porque as pessoas começaram a se identificar, mandar tirinha da personagem para familiares. E aí começou a acontecer que a gente começou a receber muita mensagem de mães, assim, muita mesmo. Inclusive, teve a Silvia Gessev, que é lá do Mato Grosso, teve uma escola que, deixa eu até ler aqui, eu anotei porque são os queridos, é a Escola Master Boa Esperança do Mato Grosso. E eles adotaram a personagem, era em forma de tirinha ainda. E aí a gente ganhou o prêmio de empreendedorismo aqui com a Célia Celíaca ainda. Uhum. E a gente conversou muito, eu e o Pedro, que é o meu parceiro, né, de vida e de projetos, assim. Ele falou, a dificuldade que você tem como adulta de se colocar, quando as pessoas te questionam os cuidados, agora você As imagina para uma, restrições. agora você imagina para uma criança como que deve ser. Daí eu idealizei junto com ele a turma da Celinha. Ah, que E legal. apresentei aí para a IDB para vocês e abraçaram a ideia, enfim, muito feliz com isso. Sim, a Ângela, nossa editora de literatura. Eu lembro do É, dia que ela me falou sobre essa coleção, com a empolgação, e a gente vislumbrou assim, as possibilidades e que portas isso abriria para as famílias e para as escolas, né? Lidarem com um assunto que é o que você falou, se para adulto já é difícil, imagina para uma criança. é, Todo dia tem uma festinha, tem uma comidinha diferente, a gente sabe que as restrições são importantes de serem seguidas, né? sim, é a nossa vida que está ali, né? A nossa vida que está em jogo. E as mães realmente elas estão esperando, as crianças estão esperando, e cada vez que lança um é uma febre, e agora, Perfeito. A gente vai até agora falar dos foi. livros que a gente lançar. É, Para mas todo foi mundo assim. conhecer. Para É, todo mundo conhecer o que a gente está falando aqui, então, o primeiro livro a ser lançado foi A Celinha Celíaca, como a foi Ivy essa falou, linha que eu e tenho aqui depois em o Pedro. Portugal. É, né? Eu também tenho aqui eles expostos. Aí, pode ir mostrando. E depois a gente lançou o Pedrinha Lactose, e Foi. no mesmo ano a gente lançou o Gugu Vegano. Olha aí, o Pedrinho e o Gugu Vegano. Agora é minha vez de mostrar. E neste ano nós lançamos Renatinha e o Diabetes Tipo 1. E o mais É. recente, acabou de sair do forno, é o Luizinho e a alergia à proteína do leite da vaca. Então aqui nós já temos 5 livros aqui na nossa Sim, coleção. Já dá para tirar uma foto aí, ó. 5 livros é. da nossa coleção. Explica pra gente, Ive, como é que surgiu a ideia dos outros personagens e desses tipos de restrições e de alergias que você está abordando nesses outros 4 livros. Foram pedidos das mães? Como é que foi? Foram, porque a gente falava da celíaca.
né? Eu estou Sim. falando de contaminação cruzada, eu estou falando de De bullying, estou substituições, né? instituições, estou falando de uma dieta inclusiva, estou falando de respeito, estou falando de empatia, Sim. respeito às diferenças, tudo que toca a alimentação acaba meio que tocando um ponto meio sensível, então as mães de alérgicos, de múltiplas alergias, de PLV, Do de diabetes. diabetes, acabavam falando, cria um personagem para falar do diabetes, cria um Sim. personagem para falar das alergias. Assim, era um Porque, só ano. querendo ou não, são assuntos comuns a todas essas crianças, independente da condição É, dela, que ali é uma coisa específica, o diabético, o celíaco, a questão do respeito, do convívio, de se sentir excluído, de se sentir diferente, da própria rede de apoio ter que se adaptar, da criança saber expressar o que ela pode, o que ela não pode, isso é comum a todos, né, Ivi? inclusive até teve uma história que a gente deu e dá muita palestra aqui. Quando convida a gente no Brasil, a gente vai também, faz online também. Agora online, escolas aí, ó, fiquem espertos Estamos aí, a gente está aí. à disposição. Então, teve uma menina no final da palestra, assim, que ela falou, chegou muito tímida, assim, queria falar comigo e a mãe dela junto, tal, e aí ela chegou com uma folha para mim, até tem lá no site da turma, tem no nosso Instagram também, e ela chegou com um desenho e escreveu, fez a logomarca da turma da Celinha e escreveu Letícia Celíaca, e fez o desenho dela. Ah, tomou pra ela, né? E aí a mãe dela contou pra gente que ela nunca tinha dito na escola que ela era celíaca, até conhecer a personagem. Então, quando ela conheceu a Celinha, ela falava até com orgulho, eu sou celíaca. Sim. E aí tem uma coisa aqui em Portugal que no final do ano eles reúnem, assim, eles chamam as fitas, né? Eles colocam as fitas num caderninho e as crianças colocam os personagens que elas mais gostam. E ela fez a mãe imprimir as tirinhas e colocar a Celinha Olha que nas fitas. gracinha. Então Vão você botar a vê, identificação, né? é, e A identidade. a gente fez questão de contar histórias. O livro é muito alegre, né, Deise? É Sim, é sempre colorido. muito divertido, né? Então, assim, a gente fez questão de dar Ah, que essa. bom. São crianças, o Luizinho, que adora o espaço, sonha em ser astronauta, Exato. é uma Aqui. criança normal, Que que tem alergia. sonha, que brinca. Exato, que estuda, que fica triste. A É. Celinha Celíaca é a menina que desenha, que adorava o cupcake de cereja, mas era com glúten, agora é sem glúten, foi para a cozinha Entendi. fazer receitinhas com a mãe. Então, assim, no livro da Celinha a gente mostra como era a vida dela antes, Antes, aí quando ela recebeu o diagnóstico, ela ficou um pouco triste, ela ficou um pouco preocupada, né? Sabendo o que ela vai comer. é, e depois a vida pós-diagnóstico. Ela na Entendi. cozinha com a mãe, são todas histórias Aproveitando. alegres. E isso é uma coisa que eu queria ressaltar. Para quem ainda não conhece a coleção, a estrutura do livro é essa mesmo que a Ivy falou, né? A gente pode ver isso em todos os livros. Mostra a criança na vida dela, na rotina dela, como ela começou a É, perceber algum incômodo relacionado à saúde, à alimentação, o processo do diagnóstico, o apoio da família e a adaptação. E sempre termina com aquele astral lá para cima, de que a vida é mais gostosa, que a substituição não fez falta, de que continua brincando, pode conhecer, pode encontrar com os amigos. E tem muito isso. A turminha está sempre em todos os livros, né? E mostra as crianças se relacionando. Na festinha dela, ela faz as comidas sem glúten, todo mundo come e gosta. Então, assim, é uma coisa que é bem do dia a dia das crianças, das nossas escolas, que eu acho que, assim, essa identificação, né? A gente que é adulto e lê o livro já entende um pouquinho do ponto de vista da criança, eu imagino como uma criança se vê nessas publicações, né? a gente tem recebido um retorno muito emocionante, assim, né? Aquela coisa que quem está no meio editorial sabe a trabalheira que está atrás dessas páginas aqui, até fechar um livro, a gente Sim. sua,
a parte da criação, da revisão, da diagramação, mas assim, quando chega esse retorno, a gente esquece tudo, porque as mães realmente estão esperando, estão levando para escolas, umas levam para os pediatras, e a gente está tendo um retorno assim muito lindo, né? Eu até anotei aqui alguns casos, porque elas estão, tá sendo um time de pequenas contadoras dos livros, assim. Que está disseminando, né, a informação. Não só a história, mas a informação, né? Daí tem a Valentina, que é lá de Santa Catarina, mandou um vídeo muito fofo pra gente. Inclusive, ela já deu palestra na Faculdade de Medicina lá de Santa Catarina. Olha que bacana. Tem 8 anos. E aí ela fez um vídeo lendo a história da Celinha, do Pedrinho, e por que ela gostava do livro, assim. Sim, e a emoção dela... Pequenos YouTubers. E a emoção dela de ver uma personagem que tem o que ela tem, assim, a identificação, a questão da identificação, como é importante você empoderar essa criança, você dar ferramentas. Exatamente. E aí de uma tem forma lúdica, elas podem explicar o que elas têm, né? Usando o livro, usando o personagem e tudo mais. Teve até o filho da Bia, que é do Conexão Alimentar. Aí ele falou para a mãe, a turma da Celinha, e ele é multialérgico, assim. Aí ele falou, a turma da Celinha, mãe, explica coisas sérias de uma maneira brincando, ela explica. Então essa questão do lúdico, que é muito importante, a gente fez questão de realmente ter essa coisa das cores alegres, de passar uma história. É uma criança assim, continua. O quanto é importante ela ser bem recebida nos lugares, ser bem recebida na família, nas escolas. Do livro do diabetes, a gente está recebendo muita criança diabética que já estava esperando, assim, da Renatinha. Teve a Larissa Emanuele, que gravou esses dias um vídeo pra gente. Tem a Alice também, a gente até repostou no nosso stories, ela fala assim... A Alice postou hoje. Ela falou, eu nunca vi alguém com a minha... E agora eu vejo um livro. Então, realmente, você vê o encantamento das crianças. Então, aqui a Renatinha, com seus docinhos. E é muito bom você ver esse movimento. E o livro, uma coisa que eu fiz questão, porque enquanto celíaca eu sentia muita falta de... Eu acho que o desenho, ele faz muito a ponte, assim. Aquela coisa, entendeu o que é que eu explique? Então, o desenho, ele acaba realmente, assim, cruzando fronteiras que o texto não cruza. E ele passa mais emoção, às vezes, o impacto é maior. Então, às vezes você lê uma vez e passou despercebido, mas quando você vê aquela imagem, aquilo te toca, você se vê projetado ali. Então, realmente, a ilustração faz toda a diferença, né? E além dessa parte lúdica dos livros, assim, por exemplo, a Renatinha é uma menina que adora cozinhar desde pequena. Pós-diagnóstico, ela continua indo para a cozinha com o pai dela, fazer as comidas. A Celinha tem esse amor pelo desenho, o Pedrinho pelo skate. A gente lançou o livro do astronauta, que é o Luizinho. E em breve, esse ano ainda, terá Juju e suas alergias, né? Que fala era isso que eu ia perguntar. Qual o próximo livro que a gente pode esperar? Juju e suas alergias. E para o ano que vem, a gente tem programada a Bia e sua seletividade alimentar, ou talvez esse, não sei, vamos ver, e Lucas, o comilão, que é sobre a compulsão alimentar. Então a gente pegou realmente esse leque, assim, e do Gugu vegano também, falando desse estilo de vida, desse modo de viver, porque também as crianças veganas acabam sofrendo um certo bullying em algumas escolas. Muita discriminação, com certeza. Porque é uma escolha, né? Diferente dos outros que têm aquelas restrições por causa da saúde, de algo diretamente afetado pela comida, os veganos têm um estilo de vida e as pessoas às vezes não entendem, principalmente para uma criança, né? E
enfim, eu li um caso aqui de bullying, de criança vegana na Inglaterra, fiquei assim bem tocada, e tem um amigo nosso que é o Gustavo Negrini lá da Gluten Free Brasil, que foi o muso inspirador, homenagear, e está super apoiando, então também está sendo abraçada, né? Tem a doutora Fernanda de Luca, que é a presidente ali não lembro agora direitinho, mas enfim, do veganismo no Brasil. Até vou olhar aqui, senão ela fica brava comigo. E o veganismo é mais do que um estilo de vida só relacionado ali à alimentação. Tem todo um impacto, né, no ecossistema, no meio ambiente, na preservação. Então, realmente, é um assunto que está tendo muito destaque agora. E as famílias que adotam esse estilo de vida, com certeza, carecem de alguma informação para as crianças ou de alguma ajuda, que isso seja bem disseminado, né? É um assunto muito importante. Exatamente, que seja respeitado como escolha. Eu estava olhando aqui, ó, doutora Fernanda, vou ler certo. Sim. Ela é presidente da Associação Brasileira dos Médicos Vegetarianos do Brasil. E o Gugu é essa delícia também, né? É um menino surfista. Que ama os animais. Que ama os animais. Exatamente. E assim, estão me perguntando aqui se tem previsão de lançamento dos novos livros. Até o final do ano deve sair um, e os outros só no ano que vem. Aí a gente vai divulgando aqui no nosso perfil e no perfil da Turma da Celinha também. Mas a turma é grande, né, Deise? A turma é grande. A turma é bem grandinha. Mas eu até brinco, assim, que na área da comunicação falando, lança tudo de uma vez, não, que eu preciso de tempo para divulgar, que senão as pessoas vão ficar perdidas, entendeu? Eu sei que vocês têm muita ansiedade, mas esse ano já lançamos 2, então esse ano teremos 3 livros, assim como foi ano passado, né? Então, a Deise sofre comigo, porque eu passo o recado das mães lá, que a gente recebe no direct, pressiono ela, tadinha, mas enfim. Mas eu acho ótimo. É muito bom saber. Olha o tamanho da turminha. Então, a Bia, acho que se tudo der certo entre esse ano, senão já no ano que vem. No comecinho. E uma coisa... É muito legal. E uma coisa assim que a gente pensou muito também, Deise, foi a questão de ter eu propus para a IDB, e eles aceitaram muito bem, de ter um conteúdo atrás, fora a história lúdica. Isso que eu gostaria de falar aqui, como é que é a estrutura do livro, né? Além de mostrar a situação da criança, a historinha, tem todo um conteúdo, né? De profissionais aí de saúde. Tem um time. Eu anotei aqui até o nome deles, assim, porque... Vamos mostrar um exemplo, que aí você pode mostrar para os outros. Então, por exemplo, aqui eu tô com a da Renatinha Diabetes. Quando termina a história, já vem a parte, por exemplo, curiosidade sobre a diabetes. Então, aqui traz questões sobre o diagnóstico, os nomes técnicos, tudo relacionado à doença, tem muita informação. Aqui é realmente uma parte de estudo muito boa para a família, para as escolas. Depois ele fala a importância do acompanhamento psicológico, né? Então traz aqui uma outra profissional também falando a importância de um acompanhamento de um endocrinologista, aqui no caso da diabetes, no caso dos outros livros, às vezes são outros especialistas. Exatamente. Também temos outros profissionais. Então o livro é bem carregado de informações. A importância do acompanhamento nutricional. Então aqui a gente também já tem outra profissional falando. Então além da história, tem todo esse conteúdo. E depois vem o quê? As receitinhas. Então, vou deixar você falar aí como é que é montado esse time para cada livro. Primeiramente a gente conversou e nas nossas redes sociais a gente tem a consultoria sempre da doutora Daniele Kietkowski, que é gastro. Para a coleção da Turma da Celinha, a gente convidou a gastropediatra doutora Camila Sico, está em todos os livros da coleção. Depois tem a doutora Ana Carolina Rosalém, que é uma médica alergista. Tem a doutora Daniele Barbieri, que é endocrinologista, ela fez da Renatinha o conteúdo. Tem o doutor Paulo Costa Claro, que entrou no APLV, Luizinha APLV. Mas a doutora Camila Sico também. A doutora Fernanda de Luca, que é médica e nutróloga, entrou no Google Vegano, dando esse conteúdo médico e essa revisão médica. A gente convidou um time de nutricionista também. Tem a doutora Raquel Bicudo, a doutora Larissa Villanova, que é diabética. Tem a doutora Tatiana Zanin,
que vai entrar no livro da seletividade alimentar, que já está sendo trabalhado. E psicóloga, a gente chamou a doutora Érica Gomes e a doutora Renata Savari. E de chefes, a gente tem um time também bem especial, que é a Ana Cláudia Sendofante, que é presidente lá da Celpar Paraná, que eu venho de Curitiba, e ela tem 2 filhas celíacas, fundou a Celpar Kids, e fez as receitas, é chefe também. Tem a Juliana Hinterlang, que é casada com um celíaco, provavelmente mãe de celíaco. Tem a Renata Macena, que é celíaca. Tem a Carla Maia, que fez do livro das alergias e tem um filho alérgico. Enfim, o time tá super bem capacitado grande. E bem envolvido, né? Você vê que todo Bem mundo aí envolvido. tem a sua experiência com essas infecções e com essas alergias. E eu quis chamar assim a parte psicológica porque eu vejo o quanto é importante falar disso, assim. O impacto, né, que dá. E aquele caso que eu te contei da escola lá que adotou a escola Master lá do Mato Grosso, foi a Silvia que levou a personagem para eles. E a Silvia tem uma história muito engraçada, porque ela é mãe do Emanuel, e o Emanuel, ele não foi muito bem acolhido na escola que ele estava anteriormente. Então ele teve um episódio meio triste com a massinha de modelar, porque continha glúten, e ele foi parar no hospital. Então, essa mãe se mobilizou muito, a Silvia, tanto que ela criou uma lei chamada Lei Emanuel Gessev, lá no Mato Grosso. Já foi aprovada em 2017, essa lei, e ela impõe que os profissionais da escola tenham um treinamento para cuidar das crianças celíacas e alérgicas. Então, ela, como mãe, a Bia do Conexão Alimentar, a Leda Alves do Livre Alimentar, são mães que estão muito lutando por essa coleção, porque elas dizem que porque um material de apoio assim, ela disse assim, é fundamental para que a gente vá falar com os professores. Quando a gente recebe o diagnóstico da alergia, a Bia e a Leda estavam conversando comigo, é muito difícil porque a nossa vida passa por uma transformação. Sim. Nossa casa passa e a gente ainda, além de estar tudo meio assim confuso na nossa cabeça, a gente tem que passar uma segurança para o nosso filho. Então, o fato de ter um livro que ele se identifique e que torne mais fácil, por assim dizer, ameniza muito. E um material que eles possam levar nas escolas. Querendo ou não, se forma uma rede de apoio, né? Porque o livro traz as informações para os pais, para os profissionais, para os cuidadores, também traz de uma forma lúdica ali uma historinha para a criança se identificar e ver que ela pode ter uma vida alegre, que ela pode ter amigos. E eu tô vendo aqui na nossa live o Livre Alimentar, a Conexão Alimentar, então tá todo mundo aqui junto, trocando experiências. Eu acho que a coleção realmente abre portas e a ideia é que a gente continue trazendo esse conteúdo para vocês. E a gente vê a importância e o impacto disso na vida das crianças. Eu queria que você falasse também um pouquinho, a gente tem muita escola aqui assistindo a gente, qual a importância disso, você já falou até lá do caso do Mato Grosso, mas assim, no nosso dia a dia mesmo, as escolas que precisam se preparar para receber todo tipo de criança com todo tipo de necessidade, como é que é a sua experiência com essas escolas? Como é que a coleção pode ajudar? Eu acho que a coleção... Se eu fosse diagnosticada criança, ou mesmo adulta, seria fundamental para o lugar que eu fiz mestrado, por exemplo, que as pessoas não entendiam. Eu acho que eu acho que facilita o entendimento dos professores, dos colegas, a inclusão. A inclusão, o respeito pelo diferente. É um treinamento, inclusive, para outras diferenças, para a vida. É um livro que pode ser trabalhado tanto na parte lúdica, porque a história, apesar de ser lúdica, ela vai contando o dia a dia de uma criança que é como todas as outras, mas que em determinado momento da história recebeu o seu diagnóstico,
como que foi isso, como que isso se molda a vida dessa criança. Então, essa história pode ser contada nas escolas, pode ser trabalhada. A parte do conteúdo médico, eu acredito que venha para dar mais um suporte para os professores na argumentação, entre professores, entre comunidade. E no preparo deles, né? No preparo deles, e inclusive para falar com outros pais, tem aniversário na escola, Isso como que eu ia falar, tornar tem muita festinha, né? como tornar o aniversário inclusivo, né? Essas mães hoje já trabalham com a questão de. Já tem muitas escolas que preferem até fazer um bolo isento de glúten, porque, Que atende todo inclusive, mundo. inclusive até o livro, ele desmistifica, né? No caso do glúten, aqui é um exemplo, mas as outras alergias, a gente já sabe que o gosto, o sabor, mesmo que não tenha determinado ingrediente, é possível fazer alimentos muito gostosos, muito Até bons, melhores, né? até Mais melhores. saborosos, com certeza. Eu lembro Assim, que quando eu comi a minha primeira pizza sem glúten, é a melhor da minha vida, porque é melhor o sabor do que a outra, assim, e você se sente bem depois, o que é o mais importante, né? então, e vem lidar com a reflexão dos coleguinhas, né? Teve o caso de uma mãe, acho que foi a Bia. Bia, se eu estiver viajando, me fala depois. Mas ela contou que ele levou o livro para uma coleguinha e ela falou: agora eu já sei o que o fulano tem, então eu não vou fazer isso para não machucar. Porque tem Então muita você. contaminação cruzada, né? Às vezes comeu ali e tocou na criança, por exemplo, que é celíaca, isso já pode trazer um problema para ela, certo? Exato, porque no caso da alergia, do celíaco, se eu ingerir glúten ou se a criança ingeriu glúten, tem que lavar as mãozinhas, tem que lavar o rostinho para depois beijar, tocar Tem o contato. teu contato. Então, assim, Realmente é são uma coisa coisas que que já. impacta todo mundo, né? No caso da criança com diabetes, o que a gente recebe muito, assim, que as mães falam é. Então, cada caso é um caso. Do diabetes é assim. Os outros pais chegam falando: nossa, você deu tanto refrigerante assim que o teu filho se tornou diabético. E não, o Nossa. diabetes tipo 2 não tem nada a ver com o diabetes tipo 1. Então, a gente também explica a diferença entre os dois. Que não está relacionado a maus hábitos alimentares, que daí é uma espécie de bullying para os pais. O Sim, fato é da um criança julgamento, né? é um É um julgamento. julgamento. E o fato da criança ter os cuidados que ela tem com insulina, tá olhando o carboidrato, como é que tá, como é que não tá. Você acaba desmistificando esses cuidados. E esses livros acabam. O professor sabendo trabalhar, ele vai trabalhar em cima do tema da inclusão, não Sim, da exclusão, que é o que acontece. Muitas exato. escolas já estão se moldando para isso, inclusive essa escola do Mato Grosso, a Master Boa Esperança, não para de receber matrícula de alérgicos, de crianças Tá que virando uma necessitam, referência, né? virou uma referência, porque tem essa fama de ter empatia, de ter respeito, de ter Eu acho carinho. que isso é algo que as nossas escolas todas estão preparadas para ter, né? Basta ter É, esse é, olhar e a gente acha é. que a coleção é muito, muito sensível na hora de abordar esse assunto, porque não é nada pesado, as histórias são Não. lindas, divertidas e abrem um leque de possibilidades para serem discutidas. Tem uma pergunta aqui para você. Ok. A Ângela está pedindo para você contar a sua experiência com o pai do Pedro, que rolou um preconceito inicial, né? Se com adulto é assim, imagina com criança. A Ângela quer que eu tricote aqui. Então, Ela acha que é bom a história. põe o dedo. Então, quando a gente ficou junto, tem a história. Primeiro a história do Pedro, já que a Ângela tocou nisso, então vamos lá, Conta a história vamos da virar Brasil. família. Vamos virar Brasil. Quando eu conheci o Pedro, eu falei assim, ok, né? E eu já estava querendo ir embora daqui de Portugal por saudade da família, mas encontrei o Pedro. Eu falei, meu Deus, mas ele mora aqui, né? Já foi um. E aí eu falei assim, daí eu olhei que era aquele cara, eu falei, oh meu Deus, é ele mesmo. E agora? E aí eu falei assim, ó, tudo bem, tal, seus olhos são lindos, mas
eu tenho uma doença, né? Que é muito séria e eu já cruzei a fronteira ali, não posso mais cruzar, tenho que me cuidar mesmo. Então eu mandei os piores materiais do mundo sobre as celíacas. E qual não foi minha surpresa que ele não se afastou, ele continuou, Ó, era pra ficar, hein? Prova de era amor. para ficar. Então, quando a gente decidiu ficar junto, decidiu casar, acabou que eu falei para ele, eu posso até ir morar na sua casa, mas teremos que trocar o forno, teremos que trocar a placa, a geladeira, eu tenho que fazer uma limpeza, bem limpeza na cozinha, tenho que limpar o resto da casa. Ele também não E eu, poderia ingerir glúten, né? Assim, eu teria que tomar muito não, cuidado. não, porque no caso do celíaco, até eu não sei esse detalhe dos alérgicos, talvez seja a mesma coisa. Mas no caso do celíaco se ele ingeriu glúten fora de casa, que aqui dentro não entra, mas se ele ingeriu fora, ele retorna, escova os dentes e só depois de 3 horas, por segurança, que é o tempo da saliva se renovar. E o pai do Pedro, só que a Angelinda quer que eu conte, o pai do Pedro esteve aqui bem no dia que eu estava limpando a cozinha. Tipo Maria assim, a louca da Creuza, limpeza, a né? louca da limpeza, estava lá e ele assim fez aquele comentário para mim, para a mãe do Pedro e chamou o filho assim de canto, mas meu filho, ela é meio doidinha e o Pedro não, pai, é a doença dela, são os cuidados que ela precisa ter para ela se sentir bem aqui. Mas até hoje, Mas ele acha inclusive, meio estranho, né? ele e a mãe dele, assim, no último Natal, tipo, o fato de eu estar afastada dos bolos de Natal e eu lá, assim, Porque é outra cultura também, né? Então, assim, você já tá numa cultura é, diferente da sua e ainda tem todos uns hábitos é, diferentes para lidar. Então, isso para um adulto já é difícil. Imagina para uma criança que tem que estar lá na festinha de aniversário de todos os coleguinhas. Porque na dela, eu imagino que a mãe e o pai já prepararam a comida corretamente. Mas na é. das outras crianças, ou ela leva a marmitinha dela ou ela não come, né? Inclusive, uma coisa que acontece muito, agora que você falou isso, teve muita gente, a Ângela estava com a gente lá no lançamento da Celinha e do Pedrinho na Gluten Free Brasil. Muita gente falou: eu vou comprar isso aqui, vou levar para minha sogra, vou levar para minha irmã, vou levar para avó dele, vou levar porque os familiares não entendem e acabam É, principalmente os envenenando a mais criança. velhos, né? Aí o raciocínio deles é: coitado, não pode comer isso, Vai coitado, ficar não pode comer. magrinho. Não, e não tem a noção que não está fazendo bem para aquela criança, está fazendo muito Exatamente. mal. Claro, a Então eu acho, intenção é a melhor, mas não pode, né? é, mas esses livros eles vieram mesmo para É, quebrar isso aqui. aqui no da Renatinha, inclusive, tem a experiência dela com a vozinha dela e tudo mais. Então, assim, realmente a gente tem aqui conflitos de geração que podem ser amenizados. E queria que você É, falasse um pouquinho também sobre o nosso mais novo lançamento, que é o do Luizinho, porque o tema, à primeira vista, pode parecer similar ao do Pedrinho, que é a intolerância à lactose, mas no caso do Luizinho é a alergia à proteína do leite da vaca. Né? E uhum. talvez tenha até essa diferença, essa dificuldade no diagnóstico por ser um assunto parecido, né? Foi daí que surgiu essa ideia? Na verdade, assim, as duas coisas existem. Eu, além de celíaca, sou intolerante à lactose. Muito bem. Então, então, assim, É o pacote o completo. o pacote completo, né? Veio com o carimbo ali, tipo exportação. E a intolerância à lactose, você deve evitar alimentos com lactose. Mas, então, por exemplo, eu posso ingerir o leite sem a lactose. Sim. Mas no caso, alergia à proteína do leite, as crianças não podem ingerir nada que contenha leite ou traços de leite. Aliás, os alérgicos têm a mesma questão de traços de contaminação que o celíaco tem, É, que isso é importante. é uma Difícil, coisa né? difícil das pessoas que não convivem, que não sentem essa realidade entenderem, a não ser que leiam o livro, mas E o livro ensina uma questão que é uma prática para qualquer pessoa que tem esse tipo de alergia ou de restrição, que é ler o rótulo, né? é, Então,
No rótulo essa tem alérgicos, pode conter soja, pode conter leite. A gente tem toda essa orientação no decorrer assim da vida da personagem, que é ele ajudando, inclusive, a mãe a fazer as compras. No caso da criança que está aprendendo a ler, até pode ser um exercício, mas essa questão de estar atento aos rótulos. Inclusive, tem um episódio no Luizinho que ele vai escovar os dentes e passa muito mal. Por quê? Ele usava um creme dental que não tinha não tinha o elemento do leite, mas passou a ter. E a mãe não ficou, a mãe e o pai não ficaram atentos à nova rotulagem. Então a gente acaba falando, não só ler os rótulos, mas estar sempre atento, porque Ler muda, né, sempre, Deise? né? Ler sempre. Um E a produto que você está contamina. acostumado a usar pode ter esse É, é. elemento trocado e você não vai perceber. E a gente aborda isso de uma forma lúdica, inclusive no do Gugu Vegano, que é o que eu tenho aqui, a gente tem uma cena dele fazendo as compras, que aí ele procura as marcas que são amigas dos animais. Sim. Como que encontra essa marca que tenha uma fórmula vegetal, que não faça mal para os bichinhos, que Que não faça não testes em animais. exatamente, é friendly, né? Que seja amiga dos animais. Na passagem desses personagens explica essa nova vida, que você não perde nada, você adapta. Então a gente mostra de uma forma alegre que há vida pós-diagnóstico, mas há uma Uma vida adaptação com uma boa qualidade, né? e que é fundamental esse respeito e esse carinho das outras pessoas, porque isso ameniza muito o impacto que um pós-diagnóstico tem numa família. É uma coisa assim, inclusive a contaminação cruzada na Celinha celíaca, no Luizinho e a PLV, e na Juju e suas alergias, a gente explica cenas, como não acontecer a contaminação cruzada. Certo. E a vida da Renatinha e o diabetes são a questão da hipoglicemia, da hiperglicemia. Então a gente aborda todo esse repertório que faz parte da vida, como identificar uma hipo, uma hiper, como ajudar, não estranhar quando a criança vai ali medir como que está a taxa dela, mas enfim, zela sempre pela inclusão. Inclusive do Gugu Vegano, a gente tem um episódio que convidam ele para um churrasco, e aí ele diz não, e quando ele diz não, ele explica, não, é que eu sou vegano, e os amiguinhos perguntam o que é ser vegano. Enfim, a gente tentou esmiuçar ao máximo o conteúdo de cada Sim. doença, da alergia, do veganismo. Isso é muito legal, porque as crianças se identificam e as escolas vão ter um conteúdo com o qual trabalhar, né? Então, assim, a gente acha que Inclusive, semana passada, semana retrasada, a gente já tem uma leva de mães e cuidadores de alérgicos que estão levando os livros para médicos. Tem, inclusive, a Renata Rotem, que é nutricionista. Quem for lá no nosso Insta da turminha vai ver que quando saiu Renatinha e o diabetes, ela disse, é o meu livro. Porque ela é loira, igual a personagem, tem olho castanho igual a personagem e é diabética, desde os 2 anos, ou do 1 ano, assim. Então aqui, ó, homenagem a ela. E essas mães, elas têm levado para os médicos, porque isso facilita, inclusive, para eles explicarem o quadro clínico de um paciente. Para os pais não perderem o chão, ou mesmo para o paciente deles, para o pacientinho deles terem uma identificação, terem um personagem com quem se ameniza muita coisa. Então, as pediatrias já estão procurando a gente, além das escolas. É verdade. E assim, querendo ou não, quando você sai do médico, às vezes você sai lá com um panfletinho que explica mais sobre a doença. Esse livro faz esse papel também. Explica para os pais, mas também explica para as crianças, né? Então, assim, a gente realmente tem visto esse bom feedback aí dos profissionais de saúde. Dos que estão trabalhando na coleção e dos que estão conhecendo, né?
É. Muito bom. Tô vendo aqui algumas perguntas, eu vou ler uma aqui para você. Eu O sou meio HB faladora, Nájila. tem que pausar. A Deise já me conhece. Sem problema. Aqui ele diz assim, ó, em geral podemos escolher alimentos e produtos diversos, mas e quando não há muita opção, como no caso de medicamentos? Aqui acho que ele está querendo dizer assim, quais os cuidados a criança deve tomar, né? Então, assim, no caso da diabética, ela tem que ter os medicamentos dela e tem que saber medir as suas taxas, certo? Na verdade, a questão do medicamento, por exemplo, a gente tem muito caso que as mães de alérgicos acabam levando os filhos para emergência e elas falam as alergias do filho, ou falam que o filho é celíaco, falam dos cuidados do filho e elas não são muito ouvidas. Eles acham que é Sei. exagero ou acham que é frescura. Então, nem todo mundo da comunidade médica, nem todos os médicos estão Estão atentos preparados, né? e às alergias alimentares. Então, nesse sentido de sensibilização, também é um instrumento bem importante. Um medicamento pode conter lactose, pode conter leite, pode conter glúten, pode conter Sim. algum componente que a criança seja alérgico e nem sempre os médicos estão atentos. Então, as mães de alérgico acabam sofrendo muito. E na Nesse escola. caso aqui, É, o Henrique fez essa pergunta. Ele está falando do caso do medicamento que contém lactose, né? Eu que não entendi. é, é. E no caso dos professores, vou fazer um trabalho manual. Esse material que eu vou utilizar contém glúten, contém algum elemento que seja alérgico para alguma criança que está aqui. Eu acho que acaba ligando essa antena, sabe, Daisy? E é igual o caso de ler o rótulo no mercado, é o mesmo caso do remédio, de ler na bula, é, da massinha, de ler na composição, né? Que é o que a gente está falando aqui também. No caso do medicamento, claro, se o médico não tiver essa sensibilidade, vai caber mesmo a família a ler o rótulo, a perguntar para o farmacêutico se pode, se tem alguma substituição. Realmente é uhum. bem mais difícil, né? E da criança diabética a gente falou muito com a Sara, que é a filha da Ana Cláudia Sandufante, falou muito com o endócrino, a questão deles não estranharem, né, a criança medindo, Uhum. aplicando a insulina, então medindo a glicose, enfim, o cuidado que ela tem que ter no lanche, as crianças não estranharem isso e terem isso como algo normal que faz parte do cotidiano dela. Inclusive Sim. essa menina que eu falei, a Sara, ela é diabética desde os 7 anos, 6 anos. Ela já sabia fazer a regra de 3 lá para saber a contagem de carboidratos dela. Gracinha. O Ela é professor de muito matemática assim, fica orgulhoso. exato. Assim, no geral, crianças muito empoderadas. Mas a gente percebe também famílias que se abatem mais, porque nem todos reagem da mesma maneira ao diagnóstico. Por exemplo, eu tenho muitos amigos que entraram em depressão pós-diagnóstico da celíaca. Eu imagino. Eu não tive depressão, mas eu enfrentei um turbilhão de coisas, assim, de sentimentos que era... Ah, não fiquei com todos os amigos, os familiares, realmente, a gente diz que eu dizia celíaca é um filtro do amor, mas eu acredito que a alergia alimentar também seja. Sim, com Então, certeza. assim, inclusive a orientação que eu dou para as escolas, que a gente recebe muito desabafo de mães, de cuidadores, de avós, muitos são criados pelos avós, eu não estou tendo compreensão nessa escola. Como que eu faço, Ive? O que que eu faço? E a minha orientação é explicar, meio que dar uma palestra lá, leva o livro, agora já tem livro para levar. Promover uma conversa, né? Promover uma conversa, convidar o médico de repente para falar ou até falar online e tentar. Agora, se não acontecer uma mudança, aí realmente é repensar essa escola. E eu acho que é o que muita gente, muitas mães de alérgicos estão fazendo. Essa escola abraça a causa. Procurar um ambiente seguro. E tem uma escola no Rio de Janeiro,
não vou lembrar o nome, mas é de Niterói. Ela é totalmente gluten-free e antenada com as alergias. Mas não são adaptações difíceis, até porque a comida, origem, ela não contém, por exemplo, no caso do celíaco, traços de glúten. Tem a batata, tem o arroz. É só estar atento ao que essa criança é e realmente evitar esses alimentos, cuidar nos materiais. Mas o que a gente tem sentido realmente é muita gratidão por existir esse livro, e eu repasso aqui para a IDB o agradecimento desses pais, porque muitos estão respirando agora, assim, muitos estão... Que bom, que bom. Que bom existe, levando para amigos, enviando para amigos. Que ótimo, a gente fica muito feliz, é uma coleção que a gente tem muito carinho e a gente está muito feliz aqui de compartilhar com vocês. Obrigada. E como a gente trabalha também com animação, uma coisa que a gente quer fazer muito é transformar isso numa série de animação bem divertida, levar para os 4 cantos, para canal aberto. A gente está tentando buscar parceria, tem o apoio da IDB incondicional, mas está tentando buscar parcerias para fazer esse teaser dessa animação. Está batalhando muito, porque a gente acha que isso vai abrir ainda mais os horizontes. O audiovisual tem a sua força, né, Ive? Que bacana a nossa conversa, a gente conseguiu falar bastante. Acho que a gente já tá no final. Muitas coisas. Estamos chegando no final. Temos 10 minutinhos aqui, eu tenho recadinhos para passar, mas fica aí. Tá bom. A gente vai falar mais algumas coisas. A hora passou rápido, né, gente? Muita coisa legal pra gente falar. Então, gente, muito obrigada pela participação. Se alguém tiver alguma dúvida ainda pode mandar, dá tempo da gente falar aqui. Foram muitas informações, acho que abriu aqui um leque de possibilidades para as famílias, para as associações que cuidam, né, que lidam com essas restrições no dia a dia, para as escolas, né? Então a IDB está aqui à disposição também, se alguma escola quiser conversar com os nossos consultores, a gente também ajuda. E eu gostaria de pedir que vocês continuassem seguindo aí o perfil da Turma da Celinha, eles têm sempre muitas informações, os profissionais de saúde, né, Ive, estão sempre lá dando dicas, então a turma é bem ativa no Instagram, no Facebook, continue seguindo também a IDB, postem aí as experiências de vocês com os livros, das crianças, a gente tem muita review das crianças abrindo o livro e dizendo o que achou, isso é muito legal para a gente repostar e mostrar para as outras crianças que existe sim esse recurso e que a vida é bacana, mesmo com todas as limitações. Aqueles que estão interessados, aí já perguntaram onde é que adquire os livros, nós temos uma página nossa na Amazon, com frete grátis para todo o Brasil, tem link na nossa bio aqui do Instagram, tem os posts diretos também, então vocês podem adquirir lá todos os livros com frete grátis. E aquela nossa surpresinha que eu prometi aqui para o final da nossa live, é que encerrando aqui a live, vocês estão sabendo em primeira mão, nós vamos sortear uma coleção completa. Então, assim que a gente encerrar, alguém pode levar os 5 livros para casa. Então, encerrando aqui a nossa live, a gente vai postar no nosso feed o post oficial do sorteio. Então, basta seguir a IDB, o perfil da Turma da Celinha, curtir o post e marcar 2 amigos por comentário. Pode participar quantas vezes quiser. E aí a gente vai ter aí uns 5 dias desse sorteio e vai contemplar alguém com a coleção completa. Se você não aguenta esperar, já pode ir na Amazon e comprar o seu livro de preferência com frete grátis. E participe, divulgue. Temos, assim, muito prazer em presentear alguém com essa coleção, porque a gente sabe que vai ajudar muita gente. Então, são livros diversos, podem ser distribuídos, levados para a escola. Então, a gente fica feliz de saber que alguém vai levar a coleção completa e vai conhecer a turminha todinha, juntinha. E, assim, Ive, um prazer conversar com você. Gostamos muito das suas dicas. Estamos ansiosos pelos próximos livros. E, quem sabe, aí pela série animada. Eu que agradeço o espaço, agradeço a conversa que voou aqui. Eu queria fazer alguns agradecimentos. À vontade. Porque a gente tem tido um apoio incondicional da Leda Alves, do Livre Alimentar, da Bia, do Conexão Alimentar, da Renata Rotem, da Larissa Villanova, de todos os médicos que eu citei anteriormente do livro.
da Aninha, do Meu Segredinho, que é mãe de um alérgico, da Esther Benatti, da Raquel Benatti, da Ana Cláudia Sandofante, da doutora Daniele Kietkowski e da Silvia Gessev, e de todos vocês que estão mandando os vídeos, gracinha dos filhos, e enchendo a gente de mensagens. A gente repassa tudo aqui para Daisy, para Ângela, para EDB. Elas estão vivendo esse momento com a gente, então eu só tenho a agradecer o espaço e o incentivo aí de vocês com a turminha. Que bom, que bom. A gente vê que tem muita gente engajada nessa luta e a gente gosta mesmo de repostar e de mostrar e de dar visibilidade, é o mínimo que a gente pode fazer. Então continue marcando a gente aí. E a gente sabe que ainda tem muito caminho pela frente, mas as nossas crianças estão bem assessoradas, são mães que são muito engajadas, escolas, professoras, profissionais de saúde e os nossos artistas, né? A Ive, o Pedro, que estão engajados aí com a turminha. Então, acho que a gente só tem a ganhar e as nossas crianças também. Então, eu agradeço muito a participação de vocês. Muito satisfeita de conversar aqui com a Ive, que sempre traz muitas informações bacanas, histórias engraçadas para a gente compartilhar. É o que não falta, é o que não falta. História que não falta, exatamente. E agradeço demais a todos vocês que participaram aqui com a gente. A live vai ficar disponível aí no nosso perfil, sempre que vocês quiserem, podem assistir. E em breve a gente terá mais um EDB Convida, de outros livros, de outros temas, mas agradeço demais a participação de vocês. Ive, muito obrigada. Estenda nosso abraço ao povo. Obrigada, Deise. Tá bom, será entregue. Ora, pois. Ora, pois. E a Ive está diretamente de Portugal, então a gente agradece. Agradece muito. Gente, muito obrigada. Participem do nosso sorteio. Daqui a pouquinho tá publicado. Beijo para todo mundo. Adquiram com frete grátis lá na Amazon. A gente quer ver esses livros aí por todo o Brasil. Marquem a gente, marquem o perfil da Turma da Celinha. A gente vai ter o maior prazer de divulgar. E muita saúde, muita coisa boa para todo mundo. Gente, muito obrigada e até o próximo EDB Convida. Tchau, Ive. Beijo. Beijo para todo mundo. Beijo, Deise. Tchau, tchau. Tchau.